Lucas, quando ele vai relatar o julgamento de Jesus aqui diante do Sinédrio, ele faz um relato um pouco menos detalhado que os demais evangelhos, Mateus, Marcos e João. Então, hoje, mesmo pregando o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, eu vou fazer alguns acréscimos aqui desses demais evangelhos para que a gente possa ter um entendimento melhor. Porque Lucas, ele não vai falar sobre as testemunhas que foram compradas para que pudessem falar contra Jesus Cristo, ele não fala a respeito disso. Ele não menciona um interrogatório do sumo sacerdote, então eu vou fazer essas citações aí. Por isso eu vou usar esses outros livros. E daqui em diante, lembra, Jesus está sendo julgado e daqui ele vai para a cruz morrer. Daqui em diante, o poder das trevas tem força total na vida do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vemos, porque ele disse isso no versículo 53. Esta é a hora do poder das trevas. Então, até a ressurreição que nós veremos aqui é sofrimento em cima de sofrimento. Eu vou passar aqui 3 princípios, então, essa noite. Por favor, põe primeiro ali. Primeira coisa que nós vemos é um julgamento injusto. Por que um julgamento injusto? Jesus Cristo, ele estava sofrendo mesmo antes de ser julgado. Não havia acontecido o julgamento que deveria acontecer. Mesmo assim, ele estava sendo esbofeteado, estavam zombando dele, judiando dele. E sabemos que se a lei funciona em qualquer país, você não pode fazer isso com o réu antes que haja um julgamento. É necessário que se cumpra o devido processo legal. Mas não foi isso que estava acontecendo com Jesus Cristo. E na lei romana também funcionava assim. A lei romana dizia assim, in dubio pro réu. Ou seja, no caso de dúvida, que se julgue a favor do réu, daquele que está sendo acusado. E, via de regra, é assim que deveria funcionar em qualquer democracia, em qualquer país. Você é inocente até que se prove que você é culpado. Mas no Brasil não funciona muito bem, você sabe, né? No Brasil você é culpado. E você precisa se virar para provar que você é inocente. Jesus, então, ele havia sido acusado de blasfêmia, estava sendo maltratado antes mesmo do julgamento. Jesus, ele havia sido acusado de forma injusta, e agora, como esses homens não acharam algo que poderia levá-lo à morte, eles procuram uma acusação política, porque, olha, diante da lei, eles não conseguiram ver nenhum erro em Jesus Cristo. Então, eles fazem o quê? Vamos arrumar algum erro diante da política. Algo que ele fez contra o imperador de Roma, para que isso possa corroborar com as nossas acusações. Você lembra que alguns domingos passados, eu falei sobre aquela passagem onde as pessoas chegam e perguntam para ele, Senhor, é lícito pagar tributo a César? E aquela pergunta não foi uma pergunta de dúvida como nós temos. Não há problema se questionar quando se há dúvida. Mas aquela pergunta ali não era de dúvida. Aquela pergunta era para pegar Jesus em algum erro. Porque era isso que esses homens queriam. Porque se Jesus dissesse assim, olha, é lícito pagar tributo a César, os religiosos ficariam contra ele. Por quê? Como assim? Esse povo ímpio, pagão, está nos escravizando. E você quer dizer que nós temos que pagar imposto a eles? Ou seja, os religiosos ficariam contra ele. Mas se ele dissesse assim, não é justo, não é lícito pagar tributo a César, ele seria condenado pelos romanos por sedição, por querer, de fato, tumultuar a cidade. Então, eles estavam apenas preocupados em achar um crime em Jesus Cristo, não estavam querendo saber a verdade de forma nenhuma. O que, na verdade, aconteceu ali é que o julgamento foi todo ilegal. Todo ilegal. Tudo que eles fizeram. A reunião que eles fizeram à noite não podia acontecer. Não podia. O interrogatório que eles fizeram, da forma como fizeram, era ilegal. Tudo tinha sido ilegal. Não havia condenação para ninguém, sem pelo menos 2 testemunhas. E eles chamam 2 testemunhas que eles compraram, e essas 2 divergem. Ou seja, tudo errado. Mas eles queriam achar um crime em Jesus Cristo. As autoridades já haviam decidido matá-lo. Eles precisavam apenas achar um crime. Esse processo aqui que eles estão simulando, como nós lemos aqui, é só um simulacro de justiça. Apenas isso. É apenas um enfeite. Era uma aparência de legalidade para uma sentença que eles já tinham. Eles já tinham um desfecho. É bem peculiar com o nosso país, né? Bem peculiar. Eles já sabiam, não vai ser condenado. Precisamos apenas achar alguma coisa. Eles tinham a sentença, queriam achar o crime. Na União Soviética de Stalin, a polícia de Stalin, a polícia soviética, tinha uma máxima que eles diziam o seguinte: mostre-me o homem e eu te mostrarei o crime. Ou seja,
Querem condenar alguém? É só mostrar a pessoa o crime e a gente arruma. Se não acharmos alguma coisa nele, o que faremos? Vamos colocar um crime ali. Ao questionar Jesus, eles não estavam querendo saber a verdade, mas estavam querendo apenas dar formalidades legais para aquilo que eles já tinham decidido. Por quê? Homens malignos não querem conhecer a verdade. Não querem. Porque a verdade, por vezes, nos confronta. Nos tira da nossa zona de conforto. Nos cutuca. Oh, Deus, é horrível ouvir a verdade. Por vezes, quando eu comecei a vir à igreja, e eu morava com a minha esposa, que era namorada, e a gente já tinha um filho, só que a gente não era casado. Toda vez que falava de casais amaciados, eu saía dali furioso. Furioso. Porque a verdade faz isso, nos confronta. Se fizeram isso com o Senhor Jesus Cristo, eu e você não devemos esperar nada diferente com a gente. Já tinham um veredito a respeito dele. Eles estavam apenas querendo algo para condená-lo, para dizer, olha, está vendo? De forma legal, ele está sendo condenado. E se fizeram isso com ele, meus irmãos, conosco também. O nosso julgamento diante da sociedade como cristãos já está certo. Não importa o que você faça. A sociedade sempre vai dizer que estamos errados. Se você for um cristão legítimo, é isso que você vai provar. Você sempre vai estar errado. E ao longo da história é isso que nós vemos. Por exemplo, tanto Gramsci na Itália como a Escola de Frankfurt na Alemanha, eles chegaram à seguinte conclusão: a cultura ocidental, moldada principalmente pela fé cristã, por aquilo que nós cremos, cega o povo. Esse é o veredito. A religião cega o povo. É o que eles dizem. Foi isso que impediu a reforma. A reforma não, foi isso que impediu a revolução marxista. É por isso que Karl Marx dizia assim: a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga, né? Que lesa a pessoa, que a pessoa não age por si só. Engana. A revolução sexual é mais uma lança fincada na costa do cristianismo para mostrar: o veredito sobre vocês já foi dado. Não adianta lutar. Vocês sempre vão estar errados nessa sociedade aqui. É tão certo que George Lukács, ele dizia assim: quem nos salvará da cultura ocidental? E essa cultura ocidental formada, né, é justamente pela fé cristã. Cultura ocidental, nossa, foi formada a cultura justamente por conta da fé cristã. Então, o tempo todo, nós seríamos atacados, porque, para eles, nós sempre estaremos errados. Não importa o que você faça, não importa o quão bom você seja. E é tão séria essa questão, que o Lukács, ele acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para destruir a fé cristã. E veja se isso não é verdade hoje. Você percebeu como que em todos os lugares, por todos os meios de comunicação, seja televisão, seja internet, seja a escola que seu filhinho lá de 5, 6 anos frequenta, você já percebeu o tanto que eles tentam sexualizar as nossas crianças na mais tenra idade? O tanto que eles tentam mostrar para as nossas crianças que a diversidade de família não há problema. Famílias com 2 pais, com 2 mães, com 3 pais. Ou 2 pais e uma mãe, não tem problema. É o tempo todo fazendo isso. Por todos os meios possíveis. Para quê? Justamente para ferir este pilar que sustenta, por enquanto, o Ocidente. A minha e a sua fé. Por isso eu desafio você. Se você tiver coragem, diga que é errado. A religião LGBTQIA+. E eu uso religião propositalmente. Diga, não concordo. É um erro. É uma abominação diante de Deus. Segundo Romanos 1, segundo Levítico, homem com homem, mulher com mulher. Tenha coragem de fazer isso. E você vai ver o problema que você vai arrumar para você. Diga, se tiver coragem, há apenas 2 tipos de sexo no mundo. 2 tipos. E dezenas de variações de gays. Oh, Deus! Fale isso lá no seu núcleo familiar. Fale isso numa rede social. Fale isso num vídeo como esse. É esperar empedrada. Diga, se tiver coragem. Família genuína é composta por homem, mulher e sua prole, e seus filhos. Não existe outra configuração de família. A Bíblia é esta: homem, mulher. Experimente dizer o óbvio, como disse Levi Fidelix: órgão escritor não reproduz. Você vai ser taxado
dos piores adjetivos possíveis. Se tiver coragem, diga assim. Uma pessoa pode se sentir homem, pode se sentir mulher, pode se sentir árvore ou até mesmo cavalo. O que determina quem ela é a sua formação cromossômica. Ou ela é XY ou ela é XX. Não existe outra. Aí então aquelas pessoas que durante tempos nos chamaram de negacionistas vão dizer que nós somos loucos. Loucos. Hoje em dia eles querem nos obrigar a olhar para um homem e dizer assim, não é um homem, é uma mulher. Eles querem nos obrigar a olhar para uma mulher e dizer, não, isso não é um homem, também não é uma mulher, não é nenhum dos dois. É o que essa pessoa quiser ser. Oh Deus, isso fere quem tem o mínimo de inteligência possível. O mínimo. Faça isso. E prepare-se para ser chamado, sabe do quê? Radical. Extremista. Poste uma fotinha. O homem com roupas de homem, porque hoje em dia tem homem que, pelo amor, né? Oh Deus, tenho de pregar só sobre roupa para os irmãos aqui. Usa aquelas calças que Deus é justo, mas a calça pela madrugada. Quase que embalada a vácuo. Às vezes não há diferença na roupa. Mas experimente a postar uma foto radical. O homem se vestir de homem, a mulher de vestido longo. Menininho de azul e menininha de rosa. Pronto, você é um radical extremista de direita. Acabou. Porque para eles, nosso julgamento já foi feito. Não importa o que façamos, sempre estaremos errados. Vivemos em um mundo onde a sentença ao nosso mestre já foi dada de antemão. E se aconteceu com ele, comigo e com você não vai ser diferente. Não pense que você vai conseguir agradar essas pessoas. Não, não vai. Não vai conseguir agradar. Estaremos sempre errados. Sempre errados. Põe o segundo ali, por favor. Segundo princípio, coragem para se falar a verdade. Olha o que diz o versículo 67. Dize-nos, se és tu o Cristo. Ele respondeu, se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Verso 69. E se eu vos perguntar, 69, perdão. Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Veja, aqueles homens fazem uma pergunta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, diferentemente de Pedro, lembra Pedro? Estava com ele, Pedro? Não, juro por Deus que não conheço Deus. Não sei. 3 vezes Pedro nega. Eles perguntam para Jesus Cristo, tu és o Filho de Deus? Jesus não titubeia. Não titubeia de forma nenhuma. Quando ele diz aqui o versículo 69, né? Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Ali é uma posição de máxima honra. O que ele está afirmando para aqueles homens é o seguinte, sim, eu sou o Messias esperado. Eu sou filho de Deus e tenho a mesma essência de Deus. Por isso aqueles homens ficaram furiosos. Jesus ele foi acusado de blasfêmia por se dizer igual a Deus. E de fato é. Deus é um e ao mesmo tempo é 3, eles são o mesmo. São o mesmo. Mas aqueles homens disseram, é blasfêmia, é mentira. E mal sabiam que Jesus de fato estava dizendo a verdade. Estava sendo honesto e verdadeiro ao dizer aquilo lá. E esse mesmo Jesus que foi julgado e condenado por aqueles homens ímpios, pagãos, é o mesmo Jesus que um dia vai voltar e vai julgar todos aqueles, não apenas eles, a todos nós aqui, sem exceção. O Sinédrio parece que de fato alcançou o seu objetivo no versículo 71. Acompanha para você ver. Então disseram, para que precisamos ainda de testemunha? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Eles então alcançaram o que eles queriam, né? O motivo para condenar a Jesus Cristo. Mal sabiam que isso que Jesus disse, que é o caminho que levou o nosso Senhor ao martírio e à crucificação, é o mesmo caminho que leva eu e você aos céus. Quando eles pensavam que eles estavam de fato eliminando a vida de um homem na terra, mal sabia que através daquele Cristo, muitas vidas seriam salvas. Era isso que estava acontecendo.
C.S. Lewis, em relação a Jesus Cristo, ele vai dizer assim: só há 3 possibilidades em relação ao nosso Senhor. Ou o nosso Senhor Jesus Cristo ele é mentiroso, porque ele se dizia Deus, e não era. E se ele é mentiroso, ele tem pecado. Se ele tem pecado, ele não pode nos redimir, não pode nos salvar. Ou seja, todos nós estamos condenados. Segunda opção, ele era um lunático, doidinho de pedra. Se dizia ser alguém, mas não era. Ou seja, também não há salvação para mim e para você, se ele fosse um lunático. Mas a terceira e última alternativa, ele estava falando a verdade. E ele, de fato, era Deus. E, de fato, era isso que estava acontecendo. Ele não mentiu em nada. Não mentiu em nada. E o que ele ganhou por ser verdadeiro? O quê? Açoites, zombarias, desprezo, crucificação e morte. Ou seja, traduzindo para nós, nem todas as vezes que você for honesto e verdadeiro, você vai se dar bem. Não pense. Se eu falar a verdade a todo custo, eu sempre vou me dar bem. Neste mundo caído aqui não, infelizmente. Neste mundo caído ao qual nós vivemos, por vezes, por sermos honestos, perderemos emprego, perderemos amizades, perderemos relacionamentos, sabia? Neste mundo caído ao qual nós vivemos, ser verdadeiro e honesto é prejuízo, é prejuízo. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, a verdade está na forca, enquanto que a mentira está ou no trono, ou aqui no caso, nos tribunais. E no nosso país também é a mesma coisa, né? Está tudo lá, tudo lá. Terceiro e último, hoje vai ser mais curto, tem a ceia depois. Põe aí, por favor. Terceiro princípio, faça o correto, mesmo em um mundo corrompido. De acordo aqui com os evangelhos, Jesus Cristo passou por pelo menos 2 julgamentos. De fato, 2. Um julgamento eclesiástico da religião e o outro julgamento civil. Um nas mãos dos judeus e o segundo nas mãos dos romanos. E veja, o único santo que pisou nessa terra, o único de fato sem pecado, o único que de fato poderia atirar a pedra na mulher adúltera. Eu te pergunto, o julgamento dele, de fato foi feito por homens de ilibada reputação? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha as pessoas que julgaram a Jesus Cristo. Anás, ganancioso, venenoso como uma serpente, vingativo de forma absurda. João 18:13 vai explicar. Caifás, rude, hipócrita, dissimulado. Em seu julgamento civil por parte dos romanos, Pilatos, supersticioso, egoísta. Herodes Antipas, superficial, ambicioso e imoral. Você imagina? Um cara que está pegando a mulher do irmão, julgar Jesus Cristo? Era isso aqui que estava acontecendo. Como o Sinédrio não podia executar a pena de morte, e é isso que eles queriam, então eles fazem o julgamento. Decretam que o réu é culpado, sem ao menos ouvi-lo, sem ouvir testemunhas. Então eles levam aos romanos para que os romanos apenas ratificassem aquilo que eles já decretaram, ou seja, matassem a Jesus Cristo. E o julgamento de Jesus foi recheado de quebras à lei e de mentiras. Por exemplo, essas testemunhas aqui, segundo a lei de Deus, que era a lei daqueles homens, ninguém poderia ser acusado sem pelo menos 2 testemunhas. E como eu disse no começo, as 2 compradas, elas falavam de forma divergente, nem nisso concordavam. E detalhe, sabe quem comprou aquelas testemunhas? Quem estava estimulando o povo a mentir e a pecar? As autoridades religiosas. Como assim? Diante de um mandamento do decálogo de não mintas, esses homens, por ódio a Jesus Cristo, estavam estimulando, pagando as pessoas para que elas pudessem mentir. E não pense que isso está muito longe da sociedade a qual nós vivemos, que não está. Se parasse para contar aqui o tanto de crente mentiroso que existe, oh Deus, gastaria muito tempo, muito. Só vou dar um exemplo. Vi uma vez uma igreja muito grande que ia evangelizar no ônibus. Que coisa, hein? Tem que evangelizar em qualquer lugar, óbvio, né? Mas olha a estratégia do povo.
Como diz Paul Washer, né? Quando não há poder de Deus em nossas pregações, precisaremos usar de toda artimanha mundana para fazer com que mortos fiquem de pé. E olha a artimanha desse povo. Chamava 2 irmãos da igreja e combinava com os 2. Combinava. Seguinte, os 2 vão pegar ônibus, um pega num ponto, outro pega no outro, para ninguém desconfiar que é parente. Que é parente não, né? Que é irmão, que é conhecido, que é da igreja. E então, em determinado caminho, um de vocês, começa a pregar no ônibus. E começa a falar do amor de Deus, de Jesus Cristo. E na última pregação eu disse que este é o caminho errado de evangelizar. Não se evangeliza falando a respeito de Jesus, mas sim a respeito da lei de Deus, para que depois então possamos falar de Jesus Cristo. E então ele disse assim, pastor, e eu falo para você que eu ouvi falando isso. Então ele disse assim, daí começa um de vocês a pregar no ônibus. Aí aquele outro, que ninguém sabe porque entrou em um ponto diferente, que subiu num ponto diferente, em determinado momento diz, eu aceito esse Jesus na minha vida. E chora mesmo. Porque isso aí vai estimular as outras pessoas a aceitarem Jesus Cristo também. Oh Deus, que maravilha de evangelismo, hein? Porque via de regra, assim como funciona o ser humano, é o efeito manada. Alguém faz, quase que todo mundo vai. Quase todo mundo vai. Esse é um nível de cristãos e evangelistas do século XXI. Que é para Deus, né? Não tem problema mentir, não. O povo de Deus faz coisas absurdas. Aqui esses homens contrataram 2 testemunhas para entregar a Jesus Cristo. Não só isso. O testemunho levantado contra o nosso Jesus Cristo também foi falso. Por quê? Eles fizeram algo que nós vemos constantemente acontecer. Pegar uma frase de alguém e distorcê-la por completo. Distorcê-la. Ele pega ali meias verdades, porque ninguém pega uma mentira completa, mas pega meias verdades ali, né? Dá uma arrumada e resolve o problema. Eu coloquei João capítulo 2. Pode pôr o próximo também. João capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, Jesus lhes respondeu, destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Destruirei e em 3 dias o reconstruirei. O que significava isso? O próprio evangelista responde depois, no versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus disse que ele destruiria aquele santuário, ele não está falando do templo em si, mas falando dele mesmo, fazendo referência à sua morte. Vou morrer, mas em 3 dias vou ressuscitar. Sabe o que aqueles homens malignos fizeram? Põe o próximo, por favor, Miguel. Marcos, capítulo 14, versículo 58. Nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Percebeu que eles não pegaram uma mentira totalmente? Eles pegaram a verdade e deram uma distorcida na verdade. E mesmo esses homens mentindo, já estou encerrando, e mesmo esses homens mentindo, agindo contra a própria lei deles, qual foi o resultado? Jesus foi livre da condenação? Não. Mesmo assim, Jesus Cristo foi totalmente injustiçado, condenado. E diante, por exemplo, de passagens como essa, eu e você devemos pensar e refletir da seguinte maneira: vale a pena ser bom? Neste mundo ao qual nós vivemos, vale a pena fazer aquilo que é correto? Sabendo que tem um monte de gente picareta que parece que só avança na vida, enquanto a gente está aqui se esforçando para ser correto, e parece que não dá certo. Vale a pena ser bom? E se você for um cristão genuíno, verdadeiro, esteja preparado para receber tudo isso que Jesus Cristo recebeu. Vai acontecer. Não, você não vai ser bem aceito por ser cristão. Quantos irmãos hoje aqui já me falaram? Olha, eu converti, daí parei de beber, parei de fazer isso. E começaram a me boicotar da minha própria família. Ah, não chama fulano não, que fulano não bebe. Não chama fulano que não faz tal coisa. É assim que acontece. Seja preparado. E a pergunta é, mesmo assim, vale a pena ser bom? Claro que vai. Sempre vai valer. Sempre vai valer a pena fazer aquilo que é correto diante de Deus. Sabe por quê? Antes da gente encerrar, só abre comigo no Salmo 23, rapidinho, por favor. Salmo 23 não, 73. Salmo 73, versículo 2.
para a gente encerrar. Vale a pena ser bom? Vê se não é isso que acontece comigo e com você também, e diante da sociedade. Salmo 73, versículo 2 até o versículo 9. Olha o que diz a Escritura. Aqui, só para você entender o contexto, o salmista, temente a Deus, está vendo as coisas para ele dar errado, e para os ímpios dar certo, e está ficando furioso. É bem peculiar a nós, não é? A não ser que você seja diferente de mim, mas bate uma indignação às vezes, né? Senhor, há quanto tempo fiel, me esforçando para fazer o que é correto. E o fulano, picareta, só avança. Olha o que o salmista está dizendo. Versículo 2, acompanha comigo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Na versão revista atualizada diz assim, quanto a mim, quase me resvalaram os pés. A ilustração é a seguinte, eu estava andando no caminho correto. Eu quase escorreguei do caminho correto. Por pouco. Quase. Aí ele vai dizer, a partir do versículo 3, o que o fez quase desviar do caminho, escorregar do caminho. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, e a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Que coisa! Não acontece isso com a gente? Você vê, como que pode? Os ímpios, quanto mais ímpios são, parece que mais avançam. E nós que por vezes nos esforçamos para ser fiéis, para buscar fazer o que é correto, parece que nada dá certo. Nada. Como assim? O salmista diz que ele quase se desvia porque ele olha a prosperidade dos ímpios, a vida dos ímpios. Hoje em dia, e olha que nem tinha Instagram na época, imagina se tivesse Instagram, eu acho que ele entrava em depressão. Entrava em depressão. Porque pode ver, rede social hoje em dia, você não vê foto fazendo comida num dia normal, limpando o banheiro. Não vê. É foto na praia, é foto com a porçãozinha de camarão, é foto em Dubai. Rede social é algo muito tentador, no sentido de nos causar inveja. Só que você sabe, né? Eles não vivem aquela vida sempre. Não vivem. As belezas. Viu? Você percebeu que não tem mulher feia no Instagram, gente? A maioria, né? Não tem. Ah, o homem é mentiroso. E sei, irmão, 2 quilos de reboco na cara. E a gente é mentiroso? E às vezes, acontece, por exemplo, né? Já aconteceu aqui na igreja. A pessoa na rede social diz, vou visitar a igreja, pastor. Eu falei, venha, que bênção. É um prazer receber. Daí a pessoa vem e diz, pastor, eu sou lá, conversei com você da rede social. Eu falo, mentira. Você é a mesma? Eu não falo, né? Eu penso. Totalmente diferente. Por quê? Às vezes o dia que vem no culto é a vida comum. Dá banho, 4 crianças, uma esposa lá, se vira nos 30. Correria. Mas se eu e você ficarmos olhando a prosperidade dos ímpios, a tendência é acontecer conosco igual aconteceu com o salmista. Quase me resvalaram os pés. Por quê? Porque eu estava olhando a prosperidade dos ímpios. Mas o que fez ele, para encerrar, o que fez ele voltar para o caminho? O que fez ele parar de invejar os ímpios e a prosperidade dos ímpios? Versículo 17 está a resposta, acompanha comigo. Salmo 73, verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. A revista atualizada vai dizer assim, então eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. Ou seja, eu vi qual era o fim dos ímpios, e sabendo qual era o fim desses homens e mulheres, isso me fez não invejá-los mais e voltar para o caminho correto. Na nossa vida aqui na Terra,
Não sei se você lembra lá da parábola do rico e de Lázaro. O rico desfrutou de todos os bens possíveis aqui na terra. Sim. Ia para o Outback todo dia. Tudo. Para muitos, Outback é igual caviar, né? Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. Eis-me aqui, Senhor. Na parábola do jovem e do rico, o rico teve uma vida muito confortável. Muito. Exuberância. Enquanto que o mendigo, Lázaro, apenas sofreu. Feridas, males e mais males. É bem provável que por conta de nosso posicionamento correto diante da Escritura, a nossa vida nesta terra não seja igual a do rico. Não. Mas seja justamente igual a de Lázaro, do mendigo. Sim, bem provável. Mas que você não venhamos a desanimar por conta disso. Não, de forma nenhuma. O que faremos de fato se acontecer isso? De as coisas parecerem que não darem certo. Eu queria como muitos aqui dizer, daqui a 10 anos você vai lembrar onde você estava e onde você está agora, e próximo. Eu tenho fé para isso, que Deus nos abençoe financeiramente, claro que tem. Quem faz pacto com pobreza é franciscano, Deus me livre disso daí. Nós temos que orar e batalhar para sermos prósperos. Só que eu não posso prometer isso para você, ainda mais com esse governo aí, nunca. Esquece. A tendência é comer o seu pet daqui a um ano, mais ou menos. Por aí. Terrível. Mas o que faremos diante de tanta imoralidade? Diante de tanta desonestidade? Diante de tanto sofrimento que por vezes acompanha a vida do cristão? Diante de ímpios que só prosperam, que só avançam? Enquanto que parece que a nossa vida é deserto atrás de deserto. O que faremos? Desanimar? De forma nenhuma. O que a Escritura nos ordena é que, independente da circunstância, continuemos fiéis. Pastor, mas eu não estou feliz. O problema é seu. Seja fiel. Sabia que Deus, Ele nos chamou, antes de ser feliz, para ser fiel? Fiel. E eu não estou dizendo que a fidelidade vai trazer felicidade, não. Jesus Cristo aqui estava sendo fiel. Soou até sangue no Getsemane. E por vezes pode acontecer isso com a gente. A nossa fidelidade nos leva para circunstâncias mais difíceis ainda. E o que a gente faz? Desiste de ser honesto? De ser fiel? Óbvio que não. Que Deus possa nos dar a graça de nenhum grande amor e nenhuma grande dor nos afastar do caminho do Senhor. De não olhar o caminho dos ímpios e invejar o caminho dos ímpios. Lembre-se do Salmo. O final deles é triste. Não os inveje. Que Deus nos dê a graça de permanecermos fiéis, independente da circunstância. Vamos orar para que sejamos prósperos? Óbvio. Mas independente do que aconteça, que a nossa fidelidade ao Senhor permaneça sempre. Amém, meus irmãos?